Goiás é um estado muito bonito e eu acho que é importante trazer aqui à tona pontos turísticos, cidades turísticas desse estado maravilhoso, né, gente? Por que não dar aí umas dicas de locais para vocês conhecerem e vocês saberem o que tem nesse Goiásão aqui nesse cerrado. Assiste esse vídeo todo para você ficar por dentro e compartilhar, inclusive. Bem, olá, gente, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a esse canal que é o Adodi. Como você já viu, quero falar aí de pontos turísticos e cidades turísticas de Goiás, porque esse estado tem muita coisa a oferecer. Muita coisa a oferecer, é um estado belíssimo e então eu acho assim importante trazer isso aqui para o canal. Peço para que você compartilhe esse vídeo com pessoas que não conhecem Goiás ou que já conhecem, que estão em dúvidas de outros locais que possam conhecer aqui no estado. Deixe o seu comentário com outros pontos turísticos, outras cidades turísticas, porque eu não vou dar conta de tudo aqui, obviamente. Até para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou trazer só alguns pontos. Se inscreve nesse canal, porque sua inscrição é muito importante, principalmente se você curte esse conteúdo. Eu não falo só de Goiás, não falo só de Goiânia, este é um tema à parte, como forma de honrar a minha cidade e meu estado, né, minha gente? Você inscreve. Deixa like nesse vídeo para engajar, deixa comentário, como eu já disse, com opinião sobre o meu vídeo e qualquer coisa relacionada ao tema. Todo dia vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem eu sou, quem é essa pessoa que está falando contigo, o que custa, né? Vai lá me engajar também. Tem posts exclusivos para lá também. Como eu disse, eu quero falar de pontos turísticos de Goiás. E eu tenho duas coisas a dizer antes de entrar nesses pontos. Uma é puxar saco do estado. Gente, modéstia à parte, o Cerrado, o bioma Cerrado é muito lindo, é muito maravilhoso. E a gente precisa falar desse bioma sim, porque ele é rico, ele é importante para a fauna e para a flora brasileira. Ele precisa ser preservado, né? Então, assim, eu precisava puxar esse saco para Goiás e para o Cerrado daqui. E segundo ponto é para a importância da gente ter a consciência de preservação do meio ambiente. E isso não vale só para as nossas ações individuais. Tudo é política, né? Então, quando a gente for eleger pessoas e eleger políticos, vamos eleger pessoas realmente comprometidas com o meio ambiente. Nós, seres humanos, não estamos separados da natureza. Não existe ser humano sem natureza. Se a natureza morrer, acabou o ser humano. Isso é óbvio, é uma conta básica. E Cerrado faz parte disso, então vamos preservá-lo. Dito isso, dito esses dois pontos, vamos aqui conversar sobre pontos e cidades turísticas de Goiás. Bem, vamos lá. Qual é o primeiro ponto, na verdade, a primeira cidade turística que eu quero destacar aqui? A antiga capital de Goiás. Cidade de Goiás, Vila Boa, né, que era o nome que ela tinha antigamente, ou conhecida por muita gente como Goiás Velho, que é um nome que alguns moradores de lá não gostam. Mas trouxe à tona porque é conhecido assim, né? Eu, inclusive, sempre chamo mais de Goiás Velho do que cidade de Goiás. Mas o nome é Goiás, né? Na verdade. Leva o nome do estado. Essa cidade de Goiás era a antiga capital do estado e uma cidade bastante turística por conta da sua arquitetura e de toda a sua história de alguma forma. Em 2001, ela foi tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural Mundial. Para você ter noção do quanto essa cidade ela é histórica e turística e tem uma vasta história para contar e uma vasta cultura, assim. E aí é uma cidade que dá para fazer um turismo bem legal. Primeiro porque a arquitetura dela é uma arquitetura colonial, vamos dizer assim, né? Como ela foi tombada, muita coisa foi preservada. Então é uma cidade que remete muito aos anos de 1800. As ruas são de paralelepípedo. Falei certo. Olha. Então é uma cidade que você chega nela e você já começa... Eu sou historiadora, então eu tenho um apego por essas coisas. Mas qualquer pessoa que for lá, independente de sua profissão, sente essa coisa histórica muito viva na cidade. Na arquitetura é muito evidente, os casarões e tudo. E para quem gosta de turismo religioso, é uma cidade assim, menina, para você fazer uma bela de um turismo religioso. São muitas igrejas, e a arquitetura das igrejas são muito chamativas, né? Igrejas do século XVIII, século XIX, é uma coisa assim, muito interessante de você estar verificando lá, inclusive. Uma cidade que tem uma história bem complexa, inclusive, assim, eu vou ter que ressaltar isso, né? Que é uma história ligada também à escravidão de alguma forma. Lá. Os paralelepípedos foram colocados por pessoas escravizadas, então tem muito sangue, muito suor de pessoas negras naquela cidade. É uma história muito complexa e muito vasta a ser contada. Mas a questão aqui é que é uma cidade turística de qualquer forma, então você tem essa arquitetura para
ir e conhecer, tem essas igrejas para fazer turismo religioso, e não só isso, tem o Rio Vermelho, maravilhoso para você, né, conhecer a cidade, inclusive alguns pontos você pode tomar banho, tem museus, vários museus, o mais famoso é o Museu da Cora Coralina, que é uma poetisa famosérrima de Goiás. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, Cora Coralina. E também é uma cidade que tem um grandiosíssimo carnaval e as pessoas adoram passar carnaval em Goiás, na cidade de Goiás, conhecida como Goiás Velho. Então você pode ter essas formas de turismo nessa cidade, né? Muita gente já me perguntou sobre carnaval no estado, e Goiás Velho é uma cidade que tem carnaval. Aí tem essa possibilidade de turismo festivo, de turismo histórico, né? De conhecer a história da cidade, turismo religioso. É uma cidade que tem essas possibilidades. E lá, inclusive, tem a procissão, a famosa procissão do Fogaréu, que acontece na Semana Santa, que é uma manifestação religiosa, e é bem conhecida mundialmente, né, pelas aquelas vestimentas e por toda aquela movimentação que acontece na cidade, assim. Uma cidade bastante rica culturalmente, com muita história para contar. Ela fica a 120 quilômetros de Goiânia, e você chega até ela pela GO 070. Não é longe, é relativamente perto. Eu já fui lá 2 vezes e as 2 vezes foram muito incríveis. É uma cidade que você pode ir, minha filha, e conhecer à vontade. É uma cidade quente, que faz muito calor, já vou avisar isso, porque ela é cercada por serras e morros, então ela é bem assim. Aqui tá a cidade, aqui tá os morros, então vento não tem. Mas é uma cidade interessantíssima de conhecer, recomendo. E aí, uma coisa que eu quero avisar é que na descrição eu vou deixar links de guias turísticos e de pessoas que viajaram e fizeram seus relatos sobre essas cidades, inclusive links de sites que explicam como você pode se hospedar, onde você pode se hospedar, para eu não ficar prolongando tanto. E aí na descrição eu vou deixar esses links desses sites para vocês verem formas de chegar, porque tem alguns locais que eu vou citar aqui que a forma de chegar não é tão fácil. Aí você pode se inteirar melhor nesses links que eu vou deixar na descrição, tá bom? Vai lá. Mas assiste o vídeo primeiro, todo. Uma outra cidade turística que eu preciso citar é Pirenópolis, que é famosérrima mundialmente pela sua arquitetura, pelas suas festas, pela sua cultura. É uma cidade bastante conhecida aqui de Goiás também. Fica a uns 140 quilômetros aqui da capital de Goiânia e que também não é tão longe assim. É perto, né? 140 é perto. Em média, né? É o que eu estou dizendo aqui. E ela foi tombada pelo IPHAN em 1989 como conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico. Ou seja, a história da cidade é bastante complexa, é bastante rica, é uma cidade belíssima para se conhecer. E aí também tem essa mistura aí de, diferente de Goiás, ela é um pouco mais híbrida na arquitetura. Você vai encontrar arte déco, você vai encontrar estilos neoclássicos e vai encontrar também um estilo colonial. Então é uma cidade que você chega e observa. Eu nunca fui a Pirenópolis, tá? Essa cidade eu não fui, diferente de Goiás. Eu nunca fui a Pirenópolis, mas pelas fotos e pelos vídeos você consegue observar que a arquitetura é muito chamativa, né? Inclusive o centro histórico da cidade é bastante representativo disso. Lá possui bastante igrejas, os famosos casarões, então você chega lá e se transporta para outros momentos da história do Brasil. Então é uma cidade assim bem histórica também. E é lá que acontecem as famosas cavalhadas, né? As cavalhadas de Pirenópolis, que é onde acontece uma manifestação ali de uma representação de uma disputa entre cristãos e mouros, que são os cavaleiros e tal, e aí os de azul são os cristãos, os de vermelho são os mouros, e aí tem toda essa festa religiosa que movimenta muito a cidade, movimenta muito a economia da cidade, e movimenta muito a população da cidade, desde mais novos até os mais velhos. E é uma época que recebe muito turistas, assim, e é uma cidade que recebe muitos turistas, assim como Goiás, por ser uma cidade histórica, importantíssima historicamente, culturalmente também. E uma coisa famosíssima em Pirenópolis são as cachoeiras, né, minha gente? Quem vai para Pirenópolis sempre fala muito das cachoeiras, então fica aí também um recadinho, uma dica de local para ir em Pirenópolis, que são as cachoeiras, que inclusive são cachoeiras belíssimas, assim, pelo que as pessoas dizem. E na grande medida é preciso pagar para ter acesso a essas cachoeiras, mas são locais muito recomendados pelas pessoas que vão para Pirenópolis, né? Todo mundo quer conhecer as cachoeiras que tem lá perto da cidade. Fica aí a dica também. Não poderia não citar Caldas Novas, que eu acho que é uma das cidades mais famosas de Goiás, se não for a mais famosa depois de Goiânia, por conta das águas termais, daquelas águas quentinhas, daquelas piscinas e dos parques aquáticos. É uma cidade famosíssima, famosíssima. Já entreguei aqui o que ir, né? É uma cidade famosa pelos seus parques aquáticos, pelos seus clubes, pelas suas águas termais, que são aquelas águas mais quentinhas. Porque, para vocês terem noção, Caldas Novas tem o maior complexo balneário de águas termais do planeta.
não é só do Brasil, é do planeta. Então é uma cidade bastante interessante para tomar muito banho, para entrar em muita água, e tem o maior polo hoteleiro do estado, então é uma cidade bastante movimentada, é uma cidade bastante rica, né, literalmente, de movimentação e etc. E lá você pode fazer não só banhos, mas fazer trilhas também, e é uma cidade que também tem um carnaval muito vivo, muito cheio. Toda época de carnaval é uma cidade que se movimenta bastante, então você pode fazer esse turismo aí em época de fevereiro ou março, que é quando acontece o carnaval, ou para ir para um parque aquático, se divertir, passar um final de semana. Eu também nunca fui lá, gente. Eu tenho que me esforçar para visitar esses pontos de Goiás, porque eu quero muito, sim. Mas é outra dica de cidade para você conhecer, que é bastante famosa, inclusive, não só no país, mas gente de outros países vem para cá conhecer a cidade. Falando em água, uma cidade muito conhecida em Goiás é Aruanã, por conta do rio Araguaia, que é um rio muito famoso aqui. E, se eu não me engano, junho e julho são as épocas que mais recebem turistas na cidade, porque lá no Rio Araguaia tem as praiazinhas, né? Aquelas areias que as pessoas podem passar um bom tempo lá deitadas, tomando um sol, curtindo o rio. E é um rio bastante famoso em Goiás, que é o Rio Araguaia. Então, Aruanã é uma das cidades por onde o rio passa. Aí você tem essas praias para curtir nessas épocas em que está mais tranquilo de ir. Se eu não me engano, é junho e julho. Se alguém tiver uma informação melhor do que a minha, se eu tiver errado, corrija aqui, mas eu acho que é junho e julho. Essa cidade, Aruanã, fica a 290 quilômetros de Goiânia, tá? Outra cidade que eu acho importante citar aqui, que é um grande ponto turístico e que precisa ser dito, é a cidade de Cavalcante, que é uma cidade turística também, porque é uma cidade que tem bastantes cachoeiras. Assim, se você gosta de cachoeira, Goiás é um estado bem legal para você vir, porque o que não falta é local com cachoeira. E Cavalcante é uma cidade que tem muitas cachoeiras e bonitas, pelo que dizem, e que é um local interessantíssimo para você conhecer. Principalmente você que gosta de natureza, que gosta de, sabe, de estar em contato com a natureza mesmo. Essa cidade, Aruanã e Cavalcante, são cidades que eu acho que podem te dar esse prazer de estar em contato com a natureza. E uma coisa importantíssima sobre Cavalcante é que lá nós temos o maior quilombo reconhecido oficialmente no Brasil, que é do povo Calunga. Então, Goiás tem uma forte história com a cultura negra, com o povo negro, com as questões quilombolas, e lá temos o maior quilombo do país, que está em Goiás, do povo Calunga. Então, assim, minha querida, Cavalcante é uma cidade histórica, importantíssima também, por conta dessas questões. E temos aí a natureza, né, com essas cachoeiras belíssimas, e aí, quem sabe você não dá um jeitinho de ir para lá também. Até aqui eu falei de cidades mais especificamente, né? Se você já veio a Goiás, comente aqui quais dessas cidades você já foi, se você conhecia, se você já viajou até ela, se tem interesse, e faça comentários sobre a sua viagem, se você já foi lá, tá? E agora, mais pro fim do vídeo, eu quero citar dois parques, assim, não é necessariamente cidade, mas são dois parques. O primeiro é o Parque Nacional das Emas, que é uma unidade de conservação, literalmente, assim, do Cerrado Goiano, que fica no sudoeste de Goiás, ali pertinho na divisa com Mato Grosso do Sul, então tá longe de Goiânia, mas é um parque de preservação mesmo, e lá tem uma fauna e uma flora muito rica, assim, e uma flora do Cerrado, né, de preservação do Cerrado, e é um espaço que permite visitação. E que eu vou deixar o link aqui do instituto que cuida daquele parque, que é o ICMBio, então eu vou deixar o site aqui, e lá eles explicam como é a visitação e etc, e como funciona todo o processo. E lá você pode visitar e ter contato com a natureza goiana, com animais que são muito típicos daqui, com uma flora que é muito típica daqui, e poder visitar locais assim é bem legal, né? E como é um espaço de preservação, é um espaço bem grande, um espaço bem rico e que vale a pena conhecer e etc. É também um local que eu adoraria conhecer e eu espero que nem que eu, sei lá, se eu viver 100 anos, nem que eu chegue lá com 80 anos de idade onde eu quero ir lá. E para finalizar esse vídeo, não poderia faltar a Chapada dos Veadeiros, que eu acho que é também um dos pontos mais famosos de Goiás, assim como Caldas Novas. As pessoas amam viajar para lá, amam conhecer esse espaço, porque de fato é um espaço belíssimo e é também um local que eu quero muito conhecer um dia e eu preciso real conhecer. Então, gente, quero real conhecer. Preciso. Às vezes eu me sinto tão pobrezinha de não poder ir em alguns locais. É só se organizar, né? Vamos dar um jeito quando acabar essa pandemia. A Chapada dos Veadeiros também é uma unidade de conservação. E ela fica a 400 quilômetros de Goiânia e a 230 quilômetros de Brasília, se eu não me engano. E é esse espaço de conservação de fauna e de flora. E lá também
uma coisa que tem muito é cachoeiras, principalmente cachoeiras do Rio Preto, assim, que é um rio, que é o principal rio daquele local. E aí ele tem vários espaços que ele faz as quedas, que são as cachoeiras, e são belíssimas, assim. E lá também tem o famoso Vale da Lua, que é um espaço que se chama Vale da Lua, porque a região tem uns espaços meio rochosos que lembram a superfície da Lua mesmo, assim. Vou deixar algumas fotos aqui. É um espaço que recebe muita visita. E essa Vale da Lua tem umas piscinas ali, né? Porque o rio vai passando entre as rochas e é bem interessante lá. E algumas piscinas você pode tomar banho, né? É claro que com segurança, né? E aí você pode, por exemplo, ter um guia turístico ou se informar melhor sobre esse espaço. Não é à toa que eu estou deixando links de descrição aqui para você se informar e não ir lá de supetão e fazer coisa errada. O acesso à Chapada dos Veadeiros não é tão fácil assim. Não dá para pegar um ônibus em Goiânia e ir de ônibus direto para a Chapada dos Veadeiros. Não dá. Você precisa de se dirigir a algumas cidades que estão mais próximas da Chapada. Então, se você não tem carro próprio, é importante tentar se organizar com amigos que têm um carro, ou sei lá, fazer uma excursão, enfim, procurar meios que você possa ir até lá, sabe? Ou alugar um carro, se você tiver condições de alugar um carro e tiver carteira. O município mais que dá acesso à Chapada dos Veadeiros é São Jorge. Muita gente se hospeda lá, inclusive, e de lá você consegue ter acesso a Chapada dos Veadeiros. E aí eu vou deixar aqui também no link, na descrição, na verdade, um link que informa melhor formas de chegar até a Chapada, seja com carona particular, seja com carona solidária, ou outras formas mesmo, porque o acesso não é tão fácil, por exemplo, quanto outros pontos que eu citei aqui. Se você precisa só de ônibus, não vai ser tão fácil assim. Então você precisa dar um jeitinho para chegar lá. E é um espaço que eu quero muito conhecer, assim, de verdade. Muito mesmo. E é belíssimo, assim, gente. Chapada dos Veadeiros, só pelas fotos você fica apaixonado, assim, é belíssimo. As cachoeiras, as plantações, as plantas, o bioma, tudo é muito lindo lá. É um espaço que merece real atenção, assim, de verdade. Como eu disse, eu nunca fui em todos desses locais, fui em alguns. Eu fui em Goiás, assim, na cidade de Goiás. Tenho muita vontade de ir em outros. Eu não vejo a hora disso acontecer, eu quero que a pandemia acabe para que eu comece a me organizar para isso, assim. Inclusive, vai que algum dia alguém quer fazer uma publi comigo aí me chama para viajar, né? A gente joga verde para colher maduro, mas enfim. Quero muito conhecer, porque tá aqui, gente, em Goiás, tipo, tá do meu lado. Eu preciso conhecer de verdade esses locais, assim. Então, eram esses os pontos que eu queria citar aqui. Se você puder citar outros, se você for de Goiás, ou se você não é de Goiás, mas já visitou esses pontos ou outros, deixe aqui no seu comentário sobre a sua experiência, como você fez para chegar, o que você pagou, porque muitas cachoeiras são pagas, inclusive, muitos locais para chegar precisa pagar. Mas enfim, deixe seu comentário com sua experiência aqui. Se você não conhecia, diga o que você achou desses locais, se você sabia que Goiás tinha tanta cachoeira, que Goiás tinha tanto espaço lindo para conhecer. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito errada do Cerrado, enfim, do que é Goiás. E o Cerrado é muito rico, né? Goiás é muito rico de natureza. Então deixe seu comentário do que você também achou desse vídeo, de sugestão de tema sobre Goiás ou sobre Goiânia, de qualquer outra coisa que você queira saber. Já me pediram um vídeo sobre a Aparecida de Goiânia, eu estou preparando, vai sair um dia, vai sair. Não vai demorar, juro, mas vai sair. Então deixe seu comentário, deixa o local aqui que você deseja conhecer de Goiás. E é isso, gente. Se inscreve nesse canal, por favor, para esse canal chegar a 3 mil inscritos. Compartilhe o vídeo, deixa like para engajar e o YouTube distribuir. Vai lá nas redes sociais também me seguir. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido legal, assim. Eu gostei muito de gravar e gostei muito de preparar, porque eu tive que ler bastante e foi bem gostosinho. Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijos.